Eu queria pedir, visite a reserva Chico Mendes, não avise que vá não. Por favor, faça isso e me diga. Não, ministro, vá agora. Vá agora, por favor, vá agora e veja. A ponte que o agente CMBio derrubou com motosserra para não deixar as crianças evitarem 20 quilômetros para ir para a escola que só cabe 70 pessoas. Vá lá e veja que o seringueiro está tirando 5 quilos de seringa por dia a R$3 o quilo. Vai lá, eu sei que a senhora é sensível a isso. Vai lá, faça como a gente veja. Eu sei que a senhora ouve, e nem pode, né? Quem está no cargo ouve muito dos assessores. Mas vá lá para a senhora ver, depois a senhora me diga. Eu sinto que a senhora é uma pessoa que sensibiliza com isso, que assim como a gente veio, faça uma visita à reserva Chico Mendes, depois a senhora me diz. Faça, mas não avise para o seu staff, não. Vá só com segurança, vá lá e percorra aquela coisa que a gente foi, aquela estrada de seringa que a gente foi. Nós percorremos a estrada, é como antigamente ainda, ministro. Aquela tigela, ele vai até o final, sangra a seringueira e vem colhendo. O Brasil tem 1% sabe por que de borracha. Os seringueiros são considerados populações tradicionais? O curso que eu conversei, eles dizem que não é porque eles querem, não. Não, mas Vossa Excelência conversou com alguém que é ligado à família de Raimundo de Barros? Não, de Júlio Barbosa? De Dona Maria Lino? De Dona Antônia da Pimenteira? Mas eu conversei com a Dona Rosângela, bota aquele vídeo do vereador, que eu conversei com o vereador. Que vem da ancestralidade da luta dos povos tradicionais da reserva? Não, da ancestralidade. Se Vossa Excelência conversou com quem invadiu a reserva, não, é uma outra coisa. Não, é de associação, não são invasores, não. Ser de associação não significa que vem. Eu sei exatamente para nós, quem quando são é associação para vocês, vale a pena ouvir a associação. Não é isso, não. Né? É que a reserva foi criada com uma finalidade. Ministra, todos na reserva. Ministro, é escravidão pobres. Aquilo. Não é o critério, senador Márcio. Não é o critério ser pobre. Para mim, não. É ser das comunidades tradicionais. O critério é que vocês apostam que lá teve invasores. Isso é uma discussão longa. Mas eu quero dizer que esses que vocês consideram invasores, que já estavam lá quando foi criada a reserva, é tudo gente pobre. Quando vocês falam, parece que é o pessoal capitalista, malvado, com grande fazenda, com latifúndio. Não, não é nada disso. Não, porque esses não chegam nem perto da reserva. Todos eles que estão lá dentro, pobres. E eu ouso dizer que se fosse feito um plebiscito, eles iam querer mudar de reserva extrativista para outra coisa. Com certeza. Olha só, isso é um vereador, representante da população. Bota esse vídeo do vereador. É vereador, né? Estive ali há 6 meses atrás, na comunidade por nome de Espalha. Está aqui o que o CMBio fez lá no Espalha. Não existe, isso aqui não existe em canto nenhum. Por que não existe? Nós sabemos que as nossas condições aqui de ir e vir na zona rural é ponte, e essas pontes é de madeira. Por sinal, os assoalhos dela é madeira de lei. Eles cortaram, e o rapaz do CMBio que cortou, eu disse, isso é um absurdo e um abuso de autoridade. Ele me respondeu, cortei, e se colocaram novamente, cortamos de novo. Lá existe uma escola estadual com mais de 70 crianças, 80 crianças estudando nessa escola. Isso para mim é um absurdo, nós não podemos aceitar esse tipo de abusos de poderes que venham para amordaçar ao quanto eles eram para levar a educação. Se a madeira é ilegal, que faça de estrutura metálica, que pegue esse dinheiro da ONG e usa para fazer de ferro, mas o que não pode é tirar o direito de ir e vir das pessoas. Como que uma terra, ela vale 30 mil, 100 mil, e eles vão lá e dão uma multa de 1 milhão? Como que esse pai de família vai pagar essa multa se a terra não vale 100 mil? Sou com esse pessoal aí. Agora falava sobre a poluição, já que você tem tanta paciência, é um vídeo quando ele destrói as dragas. Eu não sou a favor de draga não, tá bom? Só para dizer isso. Quando ele destrói as dragas, olha só o estrago que fica no rio. Tem aí, o que eu digo é isso, ministra, vão lá em nome, né, de manter o meio ambiente, estragam com o meio ambiente, cagam com o meio ambiente. E é o que fica lá. Aí o pessoal que vive, aí não é indígena, aí não tem problema, né? Ribeirinho pode o peixe morrer, pode o rio poluir, e eles não tem problema nenhum. Mas se fosse dos indígenas, teriam. Então a gente quer, acaba sendo direito. Pode mostrar aquele vídeo? Pode mostrar, Renata, por favor, aí a gente encerra essa fase de vídeo. Estou passeando aqui no Paraná do Marmelo,
Daí as autoridades falam que nós garimpeiro polui. Espia só aqui esse óleo aqui descendo no Paraná do Rio Mamelo. Nós vamos ver de onde está vindo esse óleo. De onde está vindo esse óleo aqui, entendeu? Nós vemos aqui, e com certeza aí na frente tem uma porta queimando. Estava dentro dessa draga aqui, ó, dessa draguinha aqui que foi incendiada pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Mais outro galão de óleo aqui, voando. Olha aí como ficou aí. Tudo óleo preto aí. Isso porque é o garimpeiro de... Os peixes aí, ó. Olha o que eles fizeram. Viu o que eles fizeram na água aí, ó, contaminando tudo. Os peixes aí, ó, tudo morto. Olha como tá aí por fora aí, ó. Só a explosão que eles fizeram. Peixe morto. Olha aí, ó, peixe grande. Tudo peixe grande, que dá bem pra gente se alimentar, que nós que se alimenta disso, nós que sobrevive disso. Olha o que tá acontecendo. Olha o que aconteceu aí, ó. Olha o que aconteceu. Diesel na água aí, ó. E aí, ó, ó, o que aconteceu? Os peixes tudo morto. Agora tá tentando apagar, a água tudo poluída. Eu acho que é suficiente, sim. Eu acho que isso mostra, ministra, em nome de preservar o meio ambiente, eles estragam o meio ambiente de famílias inteiras que vivem ali na beira. Não são indígenas, são ribeirinhos. Aí a senhora diz que vai punir, que a lei pune, e eles, os punidos sejam responsáveis por fazer isso. Eles vão embora, já foram embora, e o ribeirinho é que se exploda, que fique aí. É em nome deles que a gente está aqui. Sandoirã, para a gente encerrar depois com o ministro. Falar. Bom, ministra, a senhora me desculpe que eu tive que sair para ir para a sessão, mas terminamos lá. Mas a senhora falou aí de duas personalidades do meu estado, da Joênia, o Apixana e do Davi Copenauer. Ministra, a senhora sabia que lá na terra do Davi, a senhora sabe que o Davi é da reserva Yanomami, mas ele viveu basicamente, quando era criança, há muito tempo atrás, na região de Demini, Tototobi e Balauaú. E ele vai muito pouco lá. Aliás, o Davi gosta muito mais de estar na Europa e nos Estados Unidos do que nós. E financiado pelo CIMI, né, financiado por ONGs internacionais, e fazendo um desserviço ao nosso país, né? A Joênia, ela realmente fez um trabalho na questão da demarcação da reserva, na reserva Raposa Serra do Sol, mas a Joênia também, ela vai tão pouco lá que ela também não foi reeleita deputada federal. A gente até gostaria que ela fosse eleita, até porque ela representa povos indígenas. Então, lá na reserva onde nasceu o Davi, nós temos lá uma doença que muitas pessoas aqui não conhecem, que chama oncocercose. É a maior área endêmica de oncocercose, que é uma filariose, que a gente conhece como doença dos rios, que causa lesões na pele e cegueira nos índios. Eu nunca vi o Davi falar sobre isso em lugar nenhum. Aonde ele nasceu é a maior área endêmica do mundo de oncocercose. E uma das únicas. Temos na Guatemala um pouquinho. Então, para a senhora ver, ele, coitado, ele é utilizado como uma commodity para vender narrativas para atrapalhar o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. É isso que eu penso do Davi. E ele me encontra toda hora lá na rua, viu? Eu quero saber como é que ele pode me questionar sobre isso. Eu sei da vida dele. Se criou lá, ministra, e eu tenho aqui, desafiei o Márcio Santilli, que também é outro que vive lá em São Paulo a determinar políticas que atrapalham a gente. Ele, lá na época do massacre em Yanomami, do massacre de Hashimu, eu desafiei a ele que ele me mostrasse algum cadáver daquele massacre. Fiz uma foto, tem muitas imagens, porque
A TV italiana estava lá, a TV japonesa estava lá, a Globo estava lá, Marco Lozencan estava lá. E eu fui chamado para ser... Eu sou legista também. E eu fui chamado para fazer a perícia dos eventuais corpos que foram assassinados lá. Não tinha nenhum corpo, ministro. Se criou ali uma narrativa que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal considera o único evento caracterizado como um genocídio no nosso país. Olha só. E aonde a gente vai, no mundo, quando eu digo que eu sou de Roraima, ao invés de conhecerem lá o Tepequém, falarem sobre pesca esportiva, sobre Pacaraima, se fala de massacre de Hashimu, um massacre que não existiu. Isso é um exemplo de narrativa que atrapalhou o nosso desenvolvimento, que demarcou-se uma reserva de 1.700.000 hectares, que é a reserva Raposa Serra do Sol, que juntou várias etnias numa reserva só. Lá nós temos Ingaricó, Patamono, Apixana, nós temos várias etnias, e a gente poderia ter demarcado essa reserva em áreas menores, que seria muito mais fácil nós fazermos atenção e políticas públicas para ajudar essas pessoas, e nós isolamos esses povos lá. E olhe só, aquilo que estava nas margens do Rio Branco, que era a nossa maior produtividade, que era o arroz irrigado na várzea, toda aquela estrutura ficou para os indígenas. Era bom a senhora ir lá para ver. Não se aproveitou nada. Nem a estrutura que foi montada por aquelas pessoas que tinham posse de mais de 100 anos ali. De forma que isso que eu penso dessa política. Eu respeito as opiniões, respeito muito a senhora. A senhora tem convicção, mas eu volto a dizer, a senhora é utilizada por forças internacionais para atrapalhar o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado. Responde e já pode fazer suas considerações, tá bom? Bem, primeiro eu quero repelir veementemente a desqualificação que está sendo feita do Davi Yanomami, da Joênia Apixana e de todos os indígenas que pensam diferente de Vossa Excelência. Eu não sei se Vossa Excelência escutou a intervenção da deputada Silvia, mas ela começou dizendo que ela usa salto alto, que ela usa óculos, que ela usa creme de hidratar a mão, e que ela tem vários títulos acadêmicos, e que, mesmo assim, isso não a torna menos indígena. E eu concordo inteiramente com ela. O Davi Yanomami aplica-se o mesmo. O Davi Yanomami é o porta-voz do povo Yanomami. Ele prestou um grande serviço e continua prestando ao seu povo. O vosso Estado ainda vai agradecer aquela terra indígena Yanomami. E eu fico muito preocupada quando eu ouço depoimentos de que as ONGs deveriam ter evitado a catástrofe de saúde, de falta de perspectiva nas comunidades, que isso deveria ter sido resolvido pelas ONGs. Quem deveria ter resolvido isso é o Estado brasileiro, que historicamente não resolveu, com a sua ideologia de integrar para não entregar. A senhora está me colocando palavras na minha boca. Eu não falei nem ONGs aqui. Não, eu estou aqui falando no conjunto da obra, que Vossa Excelência sabe. Financiado pelo CIMI, Conselho de Desculpa, senador, mas eu estou respondendo no atacado. Vossa Excelência saiu corretamente para vossas atividades. Não, eu fui abrir a sessão no Senado. Vossa Excelência tinha dito, eu entendi, eu vi. Correto, eu fui senadora, eu sei que é assim. E teve outras intervenções, então eu estou pegando aqui o conjunto da obra. Então, quem tem que resolver isso não são as ONGs, quem resolver isso é o Estado. Quem tem que resolver uma coisa dessa magnitude não é os 3 bilhões do Fundo Amazônia, são os bilhões dos impostos brasileiros que devem ser usados para indígenas, não indígenas, preto, branco, todos os brasileiros e brasileiras. É nesse sentido que há uma diferença. Há uma diferença de pensamento, isso se explicitou aqui. Temos perspectivas diferentes em relação à questão do enfrentamento. A senhora me dá licença um momento, por favor? A senhora falou, desde cedo eu ouvi com muita atenção. É que na sua pergunta, me feita antes de eu sair daqui, a senhora me perguntou o que eu fiz
pelos Yanomami. Não perguntei. Perguntei se Vossa Excelência tinha votado alguma emenda. Não foi o que o senhor fez. Entendeu? Se o senhor tinha colocado alguma emenda, agora, no orçamento agora. Eu volto a lhe dizer. A CASAI, aquela CASAI que tem lá, que a senhora, não sei se a senhora acompanhou o presidente Lula, que ele foi lá. Aliás, ele foi lá no Estado, ele só foi exatamente falar sobre a questão dos índios, infelizmente, porque lá nós temos uma crise humanitária, um êxodo humano, o maior êxodo humano desse século, que é o êxodo humano que vem da Venezuela, esse governo tirano da Venezuela, que hoje, inclusive, esse governo, ministra, na próxima semana está fazendo um referendo para ver se o povo aprova que esse governo venezuelano invada a Guiana. Olha só, que coisa grave, que coisa grave. O mundo todo sabe. Então, lá no nosso estado, que estava toda aquela celeuma de entrada de cerca de 500 a 800 venezuelanos por dia, tudo bem, se priorizou a questão indígena, questão de opção. Mas, volto a lhe dizer, aquela estrutura que eventualmente vocês tiveram ali foi construída na minha gestão. Eu consegui o recurso com o governador, com o presidente, como é que é o nome dele lá, que eu estou esquecendo aqui, o Fernando Henrique Cardoso, e fizemos aquela CASAI, porque também ali, ministra, os antropólogos diziam que a gente tinha que deixar aquilo de taipa, na lama, e que era para as pessoas, os indígenas que vinham das comunidades indígenas, Vossa Excelência, pode citar o nome de alguns desses antropólogos? Doentes, vou já lhe citar. Cite, por favor. Bruce Albert é um deles. Bruce Albert você não conhece. Franco Marroquino, que foi um dos que criou essa narrativa desse massacre Yanomami. Mas, ali, quando eu comecei a construir, senador Márcio Bittar, eu fui muito atacado lá, porque diziam que eu queria tirar as características culturais dos povos indígenas que vinham se tratar na cidade. E a gente não tinha nenhuma estrutura para receber com dignidade aquelas pessoas que ficavam ali num ambiente extremamente subhumano, com condições sanitárias indignas. Então, desde ali, ministra, eu tenho uma postura de realmente, efetivamente, ajudar comunidades indígenas, porque essas pessoas que vêm lá da comunidade indígena com problemas de uveíte, de catarata, por questão de oncocercose, elas são tratadas por nós. E eu não vejo ninguém daquelas comunidades, nem Carlos Aquino, Padre Carlos Aquino, que a senhora conhece, nem Davi Yanomami falar sobre isso. É isso que me chama a atenção. Mas que vivem por esse mundo afora. E, aliás, eu nunca vejo ninguém de cocá bonito lá no meu estado. Eu só vejo quando viajam, ou quando estão aqui fazendo manifestação. Lá eu não vejo. Todo mundo se veste como nós, anda como nós. Agora, quando sai, se cria toda uma imagem para reforçar narrativas. É isso que é o meu pensamento. Eu respeito muito a sua posição, aliás, lhe respeito muito a história. Nós saímos de lugares muito parecidos. Eu nasci lá em Tefé, no Médio Amazonas. E eu cheguei aqui com muito estudo, muito trabalho, muita dignidade, defendendo e ajudando as pessoas. Mas lá no meu estado, movimentações foram feitas que eu tenho certeza que aqueles que estão me escutando lá sabem e aquecem com o que eu tenho narrado aqui. Houve uma tentativa de tornar o nosso estado absolutamente subdesenvolvido. Imagine a gente só ter 8% da nossa terra. 8 ou é 12? Porque disseram que era 12. Não, a distância é pequena de tamanho, viu? Mas vamos colocar aí na metade? 10, para a gente não brigar. Mas é muito pouco. É muito pouco para um estado que tem como a sua principal atividade a agricultura familiar e o agronegócio. Eu acho que a gente precisa realmente mudar esse modelo. E eu volto aqui a dizer que, no decorrer de todas essas oitivas que tiveram aqui, o que me foi muito, muito claro é que a grande maioria das ONGs, elas utilizam seus recursos, que são muitas vezes oriundos de capital internacional, para coisas que não têm
assim, um direcionamento efetivo, não chegam na ponta, não melhoram realmente a vida daquelas pessoas. Você estava dizendo que o Davi é pai de Dário Yanomami, dono da associação que vendia cogumelo junto com Isa. Eu não tenho conhecimento disso, ela está me falando, eu não tenho conhecimento. Então, eu volto a dizer à senhora que no meu estado fica muito claro aqui também nessas oitivas que a maioria das ONGs, elas utilizam esses recursos, que a senhora já falou aí, que a senhora acha muito natural e que são avaliadas pelo TCU, enfim, mas eu acho que não é muito ético a gente utilizar recursos para passagem, para contratar assessoramento, para contratar papers, e em detrimento de uma aplicação lá na ponta para as pessoas pobres e que mais precisam desses recursos, que são muito pequenos em relação à magnitude do que a gente preserva para o mundo, porque aquilo ali está se preservando para o mundo, não está se preservando para o Brasil e atrapalhando o nosso país. Senador Plínio Valério, senador Márcio Bittar, senhores senadores que participaram dessa audiência, senhoras deputadas, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder colocar aqui o meu ponto de vista, o que eu entendo como uma política pública correta para o desenvolvimento sustentável do Brasil, a preservação dos nossos ativos ambientais e de evitar que o Brasil sepulte as grandes oportunidades que ele tem em várias frentes, em várias dimensões. Na dimensão econômica, na dimensão social e na dimensão da sua diversidade cultural. Nós temos mais de 300 povos que falam mais de 200 línguas. Eu considero essa a maior riqueza do Brasil. Uma vez eu fui criticada porque eu disse que a maior riqueza do Brasil não era o pré-sal. Era termos em pleno século XXI, pessoas que nunca foram contatadas pela civilização ocidental. Isso é uma riqueza que não existe em outros lugares do mundo. Os povos tradicionais, eles protegem 80% das áreas com floresta do mundo. Eu até poderia colocar um vídeo também de uma análise que foi feita de 10 anos de imagem de satélite, mostrando o que significam as florestas para o equilíbrio do planeta e dos oceanos. É como se fosse um coração pulsando, e que aonde elas vão sendo destruídas, é como se o coração parasse de pulsar. É uma animação muito interessante para que a gente possa pensar o que está sendo feito com esse lugar tão maravilhoso que Deus nos deu para ter a vida. O que está acontecendo no mundo é que nós não estamos só prejudicando, ameaçando a vida, a nossa e das outras formas de vida. Nós estamos ameaçando as condições em que a vida nos foi dada, como diz a filósofa Hannah Arendt. Destruir as condições em que a vida nos foi dada é a eliminação da vida. Quando alguém fala, não, mas por que se preocupar com os que ainda não nasceram? Olha, nós temos que nos preocupar com os que estão aqui e com os que vão nascer. Isso se chama laço social. Nós somos seres humanos porque formamos laço social. O laço social é a capacidade de me importar com o meu passado, de agir no meu presente, para construir o meu futuro. E o laço social e o presente nada mais é do que... O futuro nada mais é do que um pretexto para fazer as coisas agora. E, obviamente, que nós vamos ser crivados pela nossa visão de mundo, pela ética que nos atravessa, por todos os valores que compõem a nossa forma de ser e estar no mundo. Nós temos um Estado democrático de direito que assegurou na Constituição que deve ser respeitado o meio ambiente, que os brasileiros têm direito a um ambiente saudável. Nós somos signatários de uma convenção que se soma aos esforços de evitar que a temperatura da Terra vá acima de 1,5 graus, porque seria o fim
inclusive um processo de savanização da própria Amazônia. Nós estamos alinhados com o pensamento que considera a democracia, a ciência e o bom senso. Obviamente que não temos a pretensão de querer que todas as pessoas pensem igual. Esse país é um país que é democrático e que fizemos um esforço enorme para ele se manter democrático e que, graças ao presidente Lula, nós agora podemos restaurar políticas para o povo preto, política para as mulheres, política para os indígenas, política para a população LGBTQIA+, políticas para a defesa dos direitos humanos, política para os trabalhadores rurais, políticas para os empresários, política para os cientistas, políticas para o povo brasileiro. É isso que está sendo feito. Eu vou para a COP, e foi muito importante ter feito essa participação antes de viajar. Talvez, se eu tivesse vindo depois, eu não iria com a motivação que eu vou. Com a certeza absoluta de que o Brasil tem um papel importante a desempenhar para ajudar o mundo a sair dessa crise. Em vez de ficarmos retardando o processo, vamos usar a energia limpa que tem para produzir hidrogênio verde. Em vez de produzir uma vaca por hectare, vamos aumentar a produção por ganho de produtividade. Em lugar de termos cenas atrozes, como aquelas que levaram ao assassinato do Bruno e do Dom, vamos mostrar que esse país tem responsabilidade com o cumprimento das leis e das instituições. Em lugar de termos uma situação aonde aqueles que fazem o seu trabalho por pensar diferente, o tempo todo são tisnados por uma outra visão. Uma visão que é contrária. Eu, como disse, tenho a alegria de, pela terceira vez, ser ministra do Meio Ambiente do governo do presidente Lula. E eu nunca me programei para voltar aqui pela terceira vez. Mas talvez, vou terminar falando como disse a rainha Esther, talvez para esse momento, Deus tenha me tirado daquele seringal bagaço aos 16 anos. Porque eu não vim aqui para negar aquilo que a ciência, o bom senso, a ética e os valores que não são de ética e de circunstância apontam. Vossas Excelências estão no vosso papel, defendendo vossos pontos de vista, inquirindo a quem querem inquirir nessa CPI, mas eu reitero de que em 1996 eu vi uma CPI igualzinha a essa. E aqui estavam duas pessoas que foram massacradas nessa CPI. Só tinha eu para defender esses pontos de vista que eu estou defendendo aqui agora. Mas eu saio daqui com a convicção da frase do sábio Gilberto Gil. O povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E aquilo que o povo quer e não sabe que quer, nós é que temos obrigação de fazer. Eu saio agradecida por todas as perguntas que foram feitas, até mesmo da forma apimentada, ou até às vezes um pouco mais jocosa, mas isso é parte do debate democrático. Só numa democracia é possível isso. Se tivesse prevalecido aquela cena terrível de invasão do Congresso, de invasão do Supremo, de invasão do Palácio do Planalto, hoje, com certeza, talvez não fosse possível esse debate com essa liberdade de expressão. Eu tenho certeza que Vossas Excelências não se somam àquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não é isso, senador? Tenho certeza. Né? Isso. Tenho certeza que não se somam. E eu agradeço a Deus, ao povo brasileiro e ao presidente Lula, porque a barbárie não inviabilizou o futuro do Brasil. Mais 4 anos daquela concepção e o Brasil iria à ruína. O Brasil é um país soberano, mas responsável. Ser soberano requer responsabilidade. Aquilo foi o ato mais irresponsável que eu já vi na minha vida com
a nossa Constituição, com o povo brasileiro, a nossa democracia e os interesses econômicos e geopolíticos do Brasil. Muito obrigada, senador Plínio Valéria, muito obrigada, senador Márcio Bittar. Quando Vossa Excelência visitou o meu gabinete, eu me lembro que eu disse uma frase para Vossa Excelência. Eu procuro ser muito cuidadosa quando eu me relaciono com as pessoas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E eu preservo, em primeiro lugar, a condição humana. E procuro fazer sempre aquilo. Quando eu estou falando sem a presença da pessoa, eu sou incomparavelmente mais cuidadosa. Quando eu estou na presença, aí eu procuro ser veemente. Muito obrigada. Obrigado, ministra. Senador Márcio, para considerações finais, nosso relator, o grande responsável pelo relatório. Bom, ao defender o atual governo, ministro, eu lhe peço tenha calma. A gente vai fazer as conferências daqui mais alguns anos. Com relação ao dia 8, eu fico impressionado, acho que não tem ninguém que defendeu a baderna, mas eu também fico impressionado como, em nome de salvar a democracia, cometeram tantas arbitrariedades, processos em lotes, um monte de pessoas presas, mulheres que estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia, que a arma era a Bíblia. E essa narrativa não corresponde à verdade. Tentaram fazer um golpe de Estado sem arma na mão, sem coordenação, não existe isso. Mas a história e o tempo, nada mais importante do que isso para esclarecer alguns fatos. Mas eu quero terminar dizendo que eu falei para a mulher que eu amo, quando estivemos juntos em Nova York, que havia uma diferença gritante entre dois mundos. O mundo das COPs, das conversas de vocês, das ONGs, o mundo das pessoas que hoje praticamente comandam, e com a presença da senhora ou não, o corpo de funcionários, de servidores do IBAMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, há uma mistura muito grande e há uma sintonia finíssima com as ONGs, financiamentos externos. Então, há esse mundo. O mundo das ONGs que passam por aqui é um mundo ilimitado financeiramente. As ONGs recebem 30 milhões, 40 milhões, 50, 100, 500 milhões. Claro que essas pessoas, o céu é o limite. Elas vão utilizar o médico que quiserem, aonde quiser. Não tem limite. Né? Qual é o dinheiro que tem? É o que quiserem. Né? E esse mundo é um contraste com o meu, com o mundo um pedacinho dele, né, eu tento representar com dignidade, que é o Acre. Eu vejo ali a pobreza, a fome, o estupro aumentar, e não é de agora. Essa narrativa que foi no governo passado, isso não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. O Acre teve 20, quase, a partir de 90, com a ascensão do Jorge Viana para o segundo turno, teve 28 anos de ascensão, com apoio do governo federal. E o Acre que essa corrente entregou é mais pobre, mais violento. Então, esses dois mundos, é incrível como eles caminham paralelos, mas não se tocam. Então, assim, eu admiro a firmeza da sua defesa, daquilo que pensa. Acabou de dizer aqui que desde 96 defendia e continua defendendo. E eu posso dizer que eu também. Eu não me conformo, não entra em mim como é que a Amazônia pobre, a região mais pobre do Brasil hoje é a região amazônica, como é que convive ali, atua ali com um poder muito grande de influenciar uma Constituição brasileira, como teve essa influência. Eu acho até uma loucura. Às vezes, na época da Constituição, você tinha reuniões na Embaixada do Canadá, dividindo, inclusive, recursos, estabelecendo recursos para atuarem na nossa Constituição. Então, ajudam a criar, pressionam uma série de leis. A maior parte das pessoas que moram na Amazônia, pobres, todos pobres. Pobre não é um desejo, foi uma condição imposta.
E aí, ao mesmo tempo, eu li o relatório do ISA sobre lá as reservas lá da Serra do Cachorro, não é isso? Cabeça do Cachorro. A agenda internacional, ela impõe restrições gravíssimas à estrada, à ponte hidrelétrica, enfim, o acesso às condições de proporcionar riqueza. E aí, na hora que ela constata, né, o relatório do ISA, ele constata que a pobreza, que tem problema de lixo, aí quem que tem que resolver? O Estado brasileiro. Mas é o mesmo Estado que esse movimento tirou o poder. Os governadores não mandam na Amazônia, mandam num pedacinho que sobrou. E no pedacinho que sobrou, se quiser fazer uma obra de infraestrutura, ainda vai ter dificuldades monumentais. E muitas vezes não conseguem fazer. Então, eu só não consigo entender se de fato a preocupação não é econômica, eu falo dos países financiadores, se de fato o Canadá não está... eu tenho dúvidas, o Canadá está interessado mesmo na questão ambiental da Amazônia ou ele está preocupado em defender o fato de que ele vende potássio para o Brasil? Os países que produzem petróleo, e que são os maiores produtores, né, como a Noruega, que 51% do PIB é de petróleo, eles estão de fato preocupados com a emissão do CO2 ou preocupados do Brasil não ser concorrente? Os Estados Unidos, quando financiam corporações muito ricas, muito famosas, eles de fato estão preocupados com o nosso povo, as pessoas que moram na Amazônia, a questão ambiental, ou estão preocupados em diminuir a capacidade brasileira de concorrer com eles no mercado internacional de alimentos. Então, mas assim, eu admiro, mas lamento, porque para mim, eu já disse e repito, eu não tenho paixão por gado, por soja, por milho, por arroz, não. O que eu tenho e não me conformo é que essa história toda já tem mais de 50 anos e as pessoas da Amazônia continuam pobres. E eu não vejo como a gente combater a pobreza, não vejo, é impossível, sem as pontes, sem as estradas, sem as condições de acessar a potencialidade local e dar àquela população a infraestrutura necessária para que ela possa progredir. Eu saio de Nova York, venho para cá e vou para o Acre. E aí o que eu vejo é um contraste abissal, né, entre esses dois mundos e tal. Mas quero lhe cumprimentar. Eu acho que em nenhum momento aqui eu lhe faltei com respeito, com o que a senhora merece. Enfim, acho que em nenhum momento. Agora, eu também tenho uma persistência grande, né? Uma tenacidade muito grande. Eu também comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. Hoje eu tenho algumas hérnias também. Não sei se foi por carregar peso na área do meu pai, esses anos todos e tal. Só que muitas pessoas, milhares de pessoas na Amazônia ainda vivem assim. Numa condição quase, boa parte dela, subhumana. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela presença. Eu espero, mas espero mesmo, de verdade, que dessa vez, na COP em Dubai, o Brasil, de fato, receba não tanto as promessas que muitas vezes não se configuram, e das promessas acabam, até agora, vindo pedaços dela. Eu espero que, de fato, a delegação brasileira faça com que esses países ricos, milionários, que tanto falam da Amazônia, ajuda, de fato, a melhorar a qualidade de vida de quem mora na Amazônia brasileira. Muito obrigado. Como presidente, cabe a mim fazer o encerramento. Eu vou aqui me apropriar de uma frase do nosso amigo senador Espírito Amin. Ele falou que esses países que financiam a gente, a Europa, a América, os países que dão dinheiro para a gente fazer isso, aquilo, principalmente no meio ambiente, terceirizaram o remorso. Destruíram o que tinham que destruir, atingiram o alto índice de riqueza, vivem bem, mas têm remorso. Terceirizaram o remorso para a Amazônia, dão dinheiro, fornecem dinheiro para que a gente assuma a culpa e cuide do remorso deles. Colocam sobre nossos ombros, e eu estou falando, ministra, só que olhando para cá, evitando olhar para a senhora, porque não penso que é com a senhora, eu estou generalizando mesmo. Eles acham, eles definem o que a gente deve fazer. Escolher o que nos oferecem. A gente tem que escolher naquilo que nos oferece e preferir aquilo que nos proíbem.
Ficou claro isso quando se cita que os mais sábios têm que cuidar dos burros do que não sabem nada. Vou repetir. As ONGs, as organizações, ONGs ambientalistas que a gente está investigando, eles só nos deixam escolher dentre aquilo que nos oferecem e preferiu que nos proíbem. Aí tudo bonitinho. Então nós só temos esse direito agora. Ficou claro aqui nos exemplos, né? Nós fomos à reserva Chico Mendes e vimos o que vimos. A ministra disse que foi também e viu o que viu. Nem ela mudou e nem nós vamos mudar. Eu também sou teimoso, ministra. Eu participei de 14 eleições, só ganhei 4. Também. Eu participei, persistência, então vou me colocar também aí. Eu participei de 14 eleições, perdi 10. 10. Só ganhei 4. 3 para senador e 1 para senador da República. Também sou persistente. Persistente, muito persistente. Então, a gente está aqui, ninguém vai mudar, o relatório será feito, aqui ninguém vai criminalizar, aquilo que eu lhe disse, né? Não tem dedo na cara, não tem grito, aqueles momentos nossos são momentos da política e de CPI. E, por finalizando, essa CPI não é igual às outras não, tá, ministro? Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não, sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Agora eu sou o que é que eu sou agora, né? Então não é mais caixa preta, é a caixa de Pandora. Então nós abrimos a caixa de Pandora, porque a caixa preta é o que existe nos aviões, né? Só descobre os acidentes quando você consegue... Mudou, agora é caixa... Mudou, porque coisa ruim não pode ser associada a preto. Como é que está o nome agora? Laranja. Laranja pode escolher mais, então é caixa... Mas eu prefiro caixa de Pandora. Pessoas laranja. E nem mais mestiço. Só tem amarelo. Acabaram com os mestiços. O IBGE acabou com os mestiços, o Ministério lá acabou com os mestiços. Eles não existem mais, nem na pesquisa do IBGE e nem mais para as cotas. Acabaram com os mestiços. Então, a gente conseguiu abrir a caixa de Pandora e a população tomou conhecimento. A rede social tomou conhecimento, sabe que essa narrativa do império do bem, eles são do império do bem, são do mal. Só que o bem, ele se alimenta do mal. O bem sem o mal não existe. Então, eles precisam do mal, e o mal somos nós, né? Que não cuidamos do meio ambiente, que somos responsáveis, que queremos destruir tudo. Então, eu não assumo essa responsabilidade. Eu não tenho essa nódoa política, eu não sou um criminoso ambiental. Criminoso ambiental é quem destruiu seus bens e agora quer nos impor regras. CPI veio para isso, abrir a caixa de Pandora e, no final, apresentar sugestões para que a gente coloque luz sobre essa escuridão chamada Fundo Amazônia. Nós queremos dinheiro do estrangeiro, sim. Nós não queremos esmolas. Nós não queremos que aqueles que nos dão dinheiro, que tomem as rédeas do nosso destino. O destino é nosso e nós temos que ir de encontro ao nosso destino. Como brasileiro, e como brasileiro eu sei que vocês pensam assim, esta CPI foi feita para isso e conseguiu fazer isso. Então, nós vamos sair aqui pensando o que ela pensa e nós pensamos o que nós pensamos. Nós continuamos pensando a mesma coisa que eu disse aqui, continuo pensando a mesma coisa. Essa CPI, sonhei tanto com ela, quis tanto, não foi para defender os felizes. Não foi para trazer quem está feliz aqui, não. Eu estou feliz, parabéns, um a menos para eu defender. Porque o nosso compromisso é defender aquele que precisa da nossa defesa, não de lições. Eles precisam de exemplo. Muito se falou aqui em Bíblia, mas Cristo cuidava dos pobres, dos necessitados, dos que tinham sede e dos que tinham fome. E é assim que essa CPI vai fazer e vai continuar fazendo. Coloco em requerimento... BR-19, né? Falando, nós tratamos e vamos continuar tratando disso. Qual é o requerimento 157/2023? Convida a liderança indígena Marivelto, conhecido como Marivelto da FOINE, a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito, a fim de prestar informações. Autoria minha. Pergunto se algum parlamentar deseja de câmara a votação dos requerimentos. Coloque em votação os requerimentos, parlamentares que os aprovam permaneçam como se encontram.
Coloco em votação a ata da 28ª reunião solicitando a dispensa de sua leitura. Os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, não havendo mais estar tratado, declaro encerrada a presente reunião. Amanhã não terá sessão. A nossa sessão longa, a ministra Guajajara, a gente conversou com ela, ela vai viajar e a gente vai depois que ela chegar de viagem. Aí, infelizmente, já não pode, né, constar no relatório, mas ela esteve conosco, conversou de forma gentil e educada. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos vocês e paz de Cristo. Obrigado, senhor senador. Vossa Excelência falou que Jesus atendia os pobres, mas nunca se negou a dar uma boa chicotada nos hipócritas.